Aí aqui na página 65, ó, distribuição da população no Brasil. Embora o Brasil seja um dos países mais populosos do mundo, seus habitantes estão distribuídos de forma desigual por suas regiões, como podemos ver no mapa abaixo. Tá vendo aqui? Olha no norte um pouquinho de gente, no nordeste, centro-oeste bem pouquinho, olha o sudeste. Quantas pessoas, né? Então, qual é a região brasileira com mais habitantes? E quais são as duas regiões com menos habitantes? Vocês vão olhar aqui no mapa, tá facinho de ver e responder. E a 2, ordene as regiões brasileiras conforme o número de habitantes. Comece com a região com mais habitantes, tá? É só olhar esse mapa e responder essas duas questões. Então, tá aqui a resposta, tá? Ó, qual é a região brasileira com mais habitantes? O Sudeste. E quais são as duas regiões com menos habitantes? O Norte e o Centro-Oeste. Ordene as regiões brasileiras conforme o número de habitantes. Comece com a região com mais habitantes. Olha lá. A Sudeste tem mais, a região Sudeste, depois Nordeste, Sul e Centro-Oeste e Norte. Agora nós vamos para a página 66. Atividade econômica no território brasileiro. A distribuição da população no território brasileiro é resultado das características do processo de povoamento nos diferentes períodos de sua história. Desde o período colonial, as pessoas se deslocam de uma região para outra do país em busca de melhores condições de vida e atraídas por novas atividades econômicas. Observe os mapas para entender melhor como se deu a ocupação do território brasileiro. Ó, nós temos então o primeiro, Brasil cana-de-açúcar, do século 16 e 17. Durante os séculos 16 e 17, o litoral do Nordeste e do Sudeste foi ocupado pelos portugueses que introduziram o cultivo da cana-de-açúcar. Depois o Brasil mineração, no século 18. Na primeira metade do século XVIII, com a descoberta do ouro, pessoas vindas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste de Portugal, povoaram a região das Minas, localizadas entre o Sudeste e o Centro-Oeste, né? E aí nós temos aqui o Brasil café no século XIX. Ó, pode ver aqui na legenda é o verde, a cana-de-açúcar, onde tinha plantações de cana-de-açúcar, onde tem o verde. Aqui o Brasil mineração, a legenda é amarela. Ó, todos os pontos amarelo onde teve mais mineração. Aqui, o Brasil café do século XIX, na legenda está em vermelho, ó, São Paulo, Minas, tá vendo? Onde foi a maior plantação de café. O desenvolvimento do cultivo de café no Sudeste, no século XIX, atraiu pessoas de outras regiões do país e imigrantes, sobretudo os europeus, para a região. Lá a gente falou do migrante. O migrante é aquele que migra dentro do próprio país, né? Ele sai de uma região do Brasil e vai para outra região dentro do próprio Brasil. Aqui é o imigrante. O imigrante é que vem de outros países para cá, tá? Aqui, Brasil indústria, século XX e século XXI, que é quando começou a industrialização no nosso Brasil. Tá vendo, ó? No roxo mais escuro, maior concentração de indústrias. No roxo mais claro, outras concentrações industriais, tá? E aqui os riscos são as divisões atuais. Então, no século 20 e 21, com o crescimento das indústrias, muitos imigrantes e pessoas de diferentes regiões do país se deslocaram para o Sudeste. Tá vendo? Por isso que o Sudeste é a região com maior número de população, ó. As pessoas vinham de outras regiões e de fora do país para o Sudeste, porque aqui tinha mais indústrias. E quanto mais gente, mais indústrias foram se formando. Aqui na página, ó, 67, vocês vão responder só a atividade 1, tá? Assinale na linha do tempo as principais atividades econômicas realizadas no Brasil do século XVI até o início do século XXI, mencionadas nas legendas dos mapas das páginas anteriores. Nós temos aqui a linha, tá vendo? Os números em romano significam os séculos, século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. Nós vamos anotar aqui quais eram as atividades econômicas de cada século, olhando nesses mapas, tá?
Então, vocês vão responder assim, ó. Século XVI e XVII, cana-de-açúcar. Século XVIII, mineração. Século XIX, café. E séculos 20 para frente, né, o 21 que nós estamos, as indústrias, tá? Conforme aqui no mapa.